Olá, uma boa sexta-feira a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, dia 29 de dezembro de 2017, no ar Boletim Primavera. Final de ano chegando e se a data é de alegria para muita gente, o Hemosc se prepara para um dos períodos mais críticos do Hemocentro. Curiosamente, no Natal e Ano Novo, os doadores somem e o estoque de sangue cai. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. O Hemosc sempre precisa de doações e nesse período de festas precisa ainda mais. Eu estou aqui com a Regina que vai nos trazer mais detalhes. Regina, como é que está o movimento nessa reta final do ano, né? Então, normalmente nessa época o nosso movimento assim costuma cair um pouquinho e é uma época que nós precisamos bastante, né? O pessoal começa a entrar em férias, recesso, eles acabam indo para as praias, indo para a casa da família e acabam esquecendo de fazer a doação de sangue, tá? E na realidade também a demanda, os pedidos aumentam, né? Então a gente precisa assim do apoio das pessoas, né? Que antes de sair, antes de viajar, estão de férias, estão em casa, tire um tempinho, vem até o Hemocentro, faz a doação, para a gente ter um estoque bem legal para atender todas as solicitações. Agora, Regina, a necessidade é de todos os tipos de sangue? Sim, todos os tipos de sangue precisamos de doações todos os dias, tá? Claro que os negativos são mais raros, então sempre há uma maior preocupação, assim, os estoques ficam mais críticos, né? Porque o estoque, na realidade, ele não é aqui, o nosso Hemocentro não é só de Criciúma, é para o estado inteiro, né? Porque o estoque pode, se tiver falta em algum tipo de sangue em Florianópolis, ou em Lages, ou em qualquer outro Hemocentro, a gente pode estar enviando também, como a gente também recebe. Isso para quê? Para não deixar faltar sangue para ninguém. Agora, quem pode doar? Então, a pessoa tendo boa saúde, né, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, a idade é de 16 a 69 anos. Hoje em dia, o jovem de 16, 17 anos pode fazer doação de sangue, só que é importante que eles tenham que estar acompanhados de um dos pais. Isso é bastante importante. E trazer um documento de identidade. Agora, Regina, às vezes as pessoas acabam se perguntando, né, quanto tempo que demora para realizar esse ato que vai acabar ajudando tantas pessoas, né? Então, é bem rapidinho. Claro, quem já é doador já conhece o processo, já sabe, né? Agora, quem não é doador, o que eu vou dizer? Tira um tempinho de 1 hora, tá? Porque o processo tem que vir com calma, já vem bem alimentado, vem tomando bastante líquido. Vai ficar aqui no Hemocentro 55 minutos no máximo. Quem não pode doar, que não vai fazer parte, então, desse grupo que vai poder ajudar o próximo, né? Então, vamos falar dessa época, né? Quem ingeriu bebida alcoólica, né? Tem que... são 12 horas depois para poder fazer doação de sangue, né? O que mais? Assim, quem está com gripe, febre, algum tipo de infecção também não pode, tem que esperar melhorar. A pessoa que está amamentando, né? Também não pode. Esse é o básico, assim. Regina, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do horário de atendimento para as pessoas poderem vir fazer a doação, né? Então, essa semana a gente vai estar atendendo até sexta-feira, das 7h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. E depois a gente volta na terça-feira, no dia 2, tá? Com o mesmo horário, das 7h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Muito obrigada, Regina, pelas informações. Tá aí uma oportunidade de fazer o bem ainda na reta final desse ano. Morgana Salvador para o Informe Região. Como prometido na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, decidiu qual será o encaminhamento do processo de cassação do mandato do deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progressista de São Paulo, preso na semana passada. Foi decidido que a Câmara vai questionar a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, sobre a perda de mandato automática de Maluf. Até o início da tarde, nenhuma pista sobre qual seria a decisão, nem no departamento jurídico da Câmara, de onde saiu o parecer. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, não passou pelo Congresso. Do Rio de Janeiro, seguiu direto para a residência oficial da Câmara em Brasília. A assessoria informou que Maia recebeu em casa os técnicos da Câmara, que levaram o parecer encomendado por ele. Só após ter acesso ao documento, Rodrigo Maia tomou a decisão de questionar no Supremo a cassação imediata do mandato de Paulo Maluf. A dúvida que foi encaminhada aos técnicos era a quem cabe a decisão final sobre a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf, se à mesa diretora da Casa ou ao plenário da Câmara.
A cassação pela mesa diretora implicaria a perda automática do mandato de Paulo Maluf, exatamente como determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. No último dia 19, Fachin determinou o início imediato da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro, além da perda do mandato de Paulo Maluf. Mas, na visão de Rodrigo Maia, a decisão da cassação precisa passar pelo plenário da Câmara, ou seja, ser votada pelos deputados. Como exemplo, o técnico cita o caso do ex-deputado Nathan Donadon, que, preso após uma decisão do STF, teve o mandato cassado pelos parlamentares em votação aberta. Maia deixou claro que não irá recorrer sobre o mérito da condenação, mas como os parlamentares estão de férias, se o STF decidir que a cassação deverá ser votada no plenário, a decisão só sairá em fevereiro, no final do recesso. Mesmo com a idade avançada, Maluf segue preso no complexo penitenciário da Papuda. Um laudo apresentado pelo Instituto Médico Legal do Distrito Federal assegurou que o deputado não precisa ir para a prisão domiciliar, embora apresente uma doença grave. A defesa do ex-prefeito de São Paulo está cobrando mais explicações sobre essa conclusão. Em 2017, 132 policiais foram mortos no Rio de Janeiro, na maioria dos casos fora do expediente de trabalho. A ONG Rio de Paz organizou uma homenagem denunciando as más condições de trabalho dos agentes atingidos pela crise financeira do Estado. A organização não governamental Rio de Paz prestou nesta quarta-feira na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, uma homenagem aos policiais mortos este ano. Uniformes, assim como placas com nomes e fotos, lembravam as vidas perdidas. O estado do Rio é o que teve o maior número de agentes assassinados em 2016 no Brasil, 132 no total. A ONG denuncia as más condições de trabalho da polícia, atingida diretamente pela grave crise financeira do estado, que mal consegue pagar os salários dos funcionários públicos. Nós estamos diante de um quadro dramático. Os policiais trabalhando dentro de favela, sendo lançados em container, com salários atrasados, mal remunerados, mal treinados, se sentindo então, portanto, banalizados. Antônio Carlos lembrou ainda que há casos de policiais que se suicidaram em razão da precariedade das condições de trabalho. Flávia Lousada, que é policial militar há 11 anos, diz sentir esse drama em sua rotina de trabalho. A sensação que nós temos é quem vai ser o próximo que vai ser assassinado. Nós saímos à rua para trabalhar, só que nós não sabemos se iremos voltar, né? A minha opinião é que ser policial militar no estado do Rio de Janeiro é ter uma certidão de óbito nas costas. No Brasil, até outubro, o número de policiais mortos chegou a 437. 56% deles eram negros e quase 31% tinham entre 30 e 39 anos. O número de agentes mortos aumentou 17,5% em um ano em todo o país, segundo um relatório publicado em outubro pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.